Olá, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos estudar os óxidos, terminando então a nossa sequência de funções inorgânicas. Sim, estudamos os ácidos, as bases, os sais e hoje finalizamos com os óxidos. Pois é, hoje a gente vai entender o que a gente pode fazer para cortar a cebola e não chorar, não deixar a cebola arder nossos olhos. Hoje a gente vai entender de onde que vem a chuva ácida. Pois é, o que é essa história de chuva ácida? Né? Vamos entender também qual que é a diferença de alguns óxidos, por que a gente usa um óxido para diminuir a acidez, o outro para aumentar a acidez, enfim. Né? E para terminar, vou passar uma ideia que eu tenho há um tempo de justamente usando óxidos criar um produto novo para a indústria automobilística, que na minha opinião é uma ideia que eu acho que dá para ganhar alguns milhões, se não alguns bilhões. Estou falando sério. Lá no finalzinho do vídeo eu vou falar sobre isso. Eu acho muito interessante. Basta fazer todo o projeto dessa ideia, usar os óxidos que estão aí disponíveis na natureza e pronto, trazer mais qualidade de vida para os usuários dos carros. Vamos lá, gente? Vamos curtir essa aula aí dos óxidos? Bom, mas antes da gente começar nosso bate-papo químico, vamos analisar como que está aqui? Como que está aqui? Como que tá? Como que você está hoje? Está feliz? Está triste? E quais são as razões desse sentimento? Para um minutinho, dá um pause aí no vídeo, dê 30 segundos aí para o seu dia para analisar como que tá. Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem algum pensamento, algum sentimento? Permita esse sentimento acontecer, se permita sentir e refletir sobre esse sentimento, sobre essa sensação que você está tendo. E na continuidade dessa reflexão, você vai perceber o quanto você vai passar a dominar esses sentimentos e principalmente dominar ações que melhorem, que promovam, que ajudem você a promover uma melhor qualidade de vida. Eu estou feliz, conforme já disse em outros momentos, hoje novamente eu estou feliz. E pela mesma razão, hoje é mais um dia, um novo dia que nós podemos reafirmar nossa postura ética, honesta, nossa postura bacana com o mundo, com a natureza, com as pessoas, com os seres humanos, sejam quais forem eles, pessoas que fazem o nosso bem, que não fazem o nosso bem, não importa. Tenhamos posturas éticas, honestas, fraternas com as pessoas. Isso me dá muita felicidade, essa possibilidade de a cada dia a gente reiterar essa condição. É isso. Bom, então agora vamos começar nosso estudo dos óxidos. Eu diria o seguinte, eu falei de 4 substâncias das funções inorgânicas, mas elas não se resumem a 4, tá? Eu fiz esse recorte, nós fazemos nessa fase da escolaridade de vocês, nós fazemos esse recorte, mas nós temos outras substâncias, outras funções inorgânicas, os hidretos, os sulfetos, e aí vai, os fluoretos. Então, se vocês quiserem conhecer mais, vocês podem fazer uma pesquisa muito simples que vão conseguir chegar a esses outros grupos de funções inorgânicas, tá bom? Bom, e o que são os óxidos? A definição ela é muito simples, muito mesmo. Óxidos são compostos binários tem 2, sendo que um dos dois elementos é o oxigênio e o outro elemento desse composto é um elemento menos eletronegativo do que o oxigênio. Aí você vai falar, ai meu Deus do céu, não acredito que você vai pôr eletronegatividade nessa história. Não vou. Como não? Pois é, o único elemento mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor. Então, é muito fácil, porque se eu tiver um composto binário, 2 elementos químicos, onde um deles é oxigênio e outro é flúor, não é um óxido, é um fluoreto. Fora isso, todos os outros são óxidos.
o CO2, o CO, a molécula da água, H2O, H e O, composto binário, tem 2 elementos químicos, o SiO2, óxido de silício, composto em muita abundância na crosta terrestre, areia. Você vai lá na areia da praia, praticamente aquilo é óxido de silício, que também tem no vidro. O dióxido de enxofre, e aí vai. Vou falar um pouquinho mais sobre os óxidos, tá? Bom, eu também não falarei sobre os peróxidos e nem sobre os superóxidos, tá? Também, se você tiver curiosidade, eu vou colocar alguns links na ficha para você acessar e pesquisar. Eu vou falar só de um peróxido, que é o peróxido de hidrogênio, que esse você conhece bem, é a água oxigenada. O peróxido, ele tem um oxigênio a mais, normalmente ele é instável. Você já deve ter visto ou colocado água oxigenada num machucado. E aí o que aconteceu? Fez a reação da água oxigenada se transformando em água mais oxigênio. Aquele oxigênio nascente que a gente diz é um oxigênio que acabou de se desprender da molécula desse peróxido H2O2. Ele é extremamente pouco bem-vindo para micro-organismos anaeróbicos. É muito pouco bem-vindo. Organismos que não querem oxigênios, anaeróbicos, não querem oxigênio, você vai lá, joga oxigenada, o que ele faz? A água oxigenada libera oxigênio, ele não quer oxigênio, ela morre. Tá? Então por isso que a água oxigenada muitas vezes é utilizada em feridas. Tá? Bom, principalmente aquelas que estão mais no fundo, porque são justamente as bactérias anaeróbicas que vão ser as mais preocupantes. Bom, mas voltando então para os nossos óxidos, nós temos 2 grandes tipos de óxidos, os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Nós temos também os óxidos neutros e os óxidos anfóteros. Anfótero é aquele que às vezes é ácido, às vezes é básico, dependendo da situação. Esses 2 eu também não citarei por recorte mesmo do tema que eu estou escolhendo para vocês hoje. Tá? Então eu falarei hoje sobre os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Os óxidos básicos, eles são formados essencialmente por metais e principalmente por metais que estão no canto esquerdo da tabela periódica. Os óxidos básicos com maior acentuação alcalina são aqueles da família 1 e família 2. E aí a nomenclatura é muito específica do óxido básico. Como que é? É muito simples. Eu falo óxido de tananã. Esse tananã é o nome do metal que está ali colado nele. Então, por exemplo, CaO, óxido de cálcio. Na, que é o sódio, né? Na2O, óxido de sódio. Li2O, óxido de lítio. E aí vai, tá? Al2O3, óxido de alumínio. Aí você deve estar pensando assim, peraí, óxido de alumínio é a L2O3, e esse 3 e esse 2, eu não tenho que dizer para a pessoa que está lendo esse nome, como que ela vai chegar na fórmula, né? A mesma coisa o Na2O, Li2O. Eu falei que o Li2O é óxido de lítio. Como que eu posso dar nome para o óxido de lítio e não falar de lítio ou de alguma forma me referir que tem 2 lítios? Sabe por quê? Porque não precisa, é redundante eu me referir no nome dizendo que tem 2 lítios. Explico. O oxigênio ele tem uma carga 2-. O lítio ele tem uma carga 1-. Como que eu posso descobrir isso? Tabela de cátions e ânions. Então, ótimo. O lítio 1-, o oxigênio 2-. Opa, eu tenho 2- e 1-. Quantas cátions eu vou precisar desse que tem 1- para neutralizar os 2-? 2, não é?
Dois desses vão neutralizar as duas cargas negativas desse. 2 mais com 2 menos. Por isso que é Li2O. Tá? Um O, que tem carga 2 menos, com 2 LIs, cada um com uma carga 1 mais. Então é automático. Não existe um óxido que seja LiO. Não existe um óxido que seja Li3O, Li4O. Não existe. Só existe o Li2O. Se não existe, eu não preciso dizer. Não existe a possibilidade de eu falar subir e eu não estar indo para cima, não é? Então eu não preciso dizer subir para cima. É redundante. A mesma coisa é eu dizer óxido de dilítio. É redundante. Por isso eu posso simplesmente falar óxido de lítio, óxido de cálcio. Olha, vamos analisar o óxido de cálcio. O oxigênio tem uma carga 2 menos, o cálcio tem uma carga 2 mais. Por isso que fica CaO. 2 mais com 2 menos se neutralizam. Tá? O mais difícil de todos sempre é quando eu tenho números primos entre si nas cargas. O alumínio é 3 mais. Na tabela eu vejo isso. O oxigênio é 2 menos. Como que eu faço para neutralizar isso? Ou eu cruzo as carguinhas, lembra? O 3 vem para o O, o alumínio é 3, vem para o O, e o 2 do O vem para o alumínio. E aí fica Al2O3. Ou eu penso, eu tenho 3 cargas positivas no alumínio, eu tenho 2 no oxigênio. Se eu pegar 3 oxigênios, vai ficar 2, 2, 2 negativos, 6 negativos. 3 positivos do alumínio, 3 com 3, 6 positivos. 6 negativos, 6 positivos, neutralizou. Então as moléculas elas sempre procuram ficar neutras. E aí elas conseguem se agrupar nessas quantidades específicas. O óxido de alumínio não tem como ele se agrupar de forma diferente. Portanto, é por isso que a gente não diz dióxido de trialumínio. Não é necessário, tá? Muito bem. Então eu estou falando dos óxidos, em geral, os metálicos, né? A maioria deles são básicos, não todos, mas a maioria deles são básicos. E o que acontece com o óxido básico quando cai na água? Pois é, exatamente. Ele cai na água, ele forma uma base. Por exemplo, o óxido de cálcio. Quando eu jogo na água, ele forma o hidróxido de cálcio. O óxido de lítio, quando ele cai na água, forma o hidróxido de lítio. Bacana, né? E assim por diante. Só uma palhinha, o óxido neutro não. O óxido neutro você joga na água, ele fica molhado só. Tá? Ele não reage. Muito bem. E o óxido básico, quando entra em contato com ácido? Óxido básico com ácido forma o quê? Sal mais água. É como se ele fosse uma base mesmo. Daqui a pouco a gente vai chegar naquele projeto que eu falei lá no começo, hein? Olha só, já estamos começando a clarear essa história. A minha pergunta é, por que eu falei agora há pouco no começo da nossa conversa? Como que num voo distante, eu vou ter 12 horas, 18 horas de voo, ou eu vou para a Lua de foguete, obviamente, e como que a minha respiração, a respiração de todos os astronautas, ou a respiração de todos os passageiros a bordo do avião, esse monte de gás carbônico, CO2 que eu estou emitindo, ele não faz mal, né? Não provoca desequilíbrios, a acidose, né, que a gente estuda em biologia. Por quê? Por que não? O que a aviação faz para resolver esse problema? Pois eles eles borbulham a atmosfera do foguete ou do avião, eles borbulham essa atmosfera que tem gás carbônico, que as pessoas estão soltando, numa solução de hidróxido de lítio. Você põe o óxido de lítio, vira hidróxido de lítio, que é uma base, e aí fica lá a água com a base. Quando você borbulha o dióxido de carbono, que é um óxido ácido, já eu vou falar, ele fica retido, ele faz uma reação de neutralização. É por isso que a gente consegue viajar
longos voos de avião e não ter problema de excesso de gás carbônico que nós estaríamos respirando, e o mesmo acontece com os astronautas. Muito bom. Curiosidades sobre óxidos. O ferro. Quando o ferro reage com oxigênio, o que a gente precisa para uma superfície de ferro ser enferrujada? O que a gente na química chama de oxidada. O que precisa? Precisa de oxigênio e água. São esses dois itens indispensáveis para promover a oxidação. E aí, quando isso acontece, o ferro reage com essas duas substâncias e forma o hidróxido de ferro 2, que é isso que você está vendo, e o hidróxido de ferro 3. O hidróxido de ferro 3 é essa casquinha marrom da ferrugem, que inclusive é uma casquinha que se desprende da superfície. Tanto é que se você passa a mão numa coisa enferrujada, ela descasca. Isso é terrível, porque se ela descasca, a superfície continua oxidando. Esse é um problemão para a turma que mexe com corrosão. Tem só uma parte da engenharia que trabalha com corrosão. Imagina um navio, imagina a Torre Eiffel, imagina, sei lá, inúmeras situações que são feitas de metal, todos os carros. Como a corrosão não é um grande problema, né? E o problema maior na corrosão do ferro é quando ele entra em contato com água e oxigênio, tá? Por quê? Porque ele forma essa escama, então o oxigênio e a água continuam em contato com o ferro e vai oxidando até acabar com aquela superfície. Tá, mas existe o aço inoxidável, o inox. Esse é o aço inox, né? Mais caro, mais bonito, né? Essa beleza é subjetiva, né? É discutível, tá? Mas por que ele não oxida, o aço inox? Ele tem em sua composição o aço, além de ferro e carbono, entre outros aditivos que não cabe falar agora, existe o cromo. O cromo, quando ele reage com oxigênio, ele forma uma superfície que adere na superfície do aço, no caso o aço inoxidável, e a partir daí ele isola o aço da superfície externa, ele isola. E aí ele não consegue, a superfície externa, o oxigênio e a água da superfície externa não consegue mais entrar em contato com a superfície metálica e não acaba a reação. Seria mais ou menos como se você estivesse pintando, é para isso que a gente pinta uma superfície metálica, para isolar a parte do ferro da parte de oxigênio e de água, né? Além de embelezar, a gente tem essa função do isolamento de substâncias químicas, né? Então, o aço inox ele tem essa característica muito interessante. O alumínio ele também tem essa característica. É muito interessante porque o alumínio ele oxida muitíssimo mais do que o ferro. Aí você vai falar assim, não, Barreto, não, de jeito nenhum. Na praia, todas as janelas, toda a bicicleta de alumínio, é tudo feito de alumínio justamente para não oxidar, porque o ferro oxida, o ferro enferruja, o alumínio não. Não, o alumínio enferruja e enferruja muito mais rápido. Só que o alumínio, a camada, só que o alumínio, o termo enferrujar é um termo popular, o termo certo é oxidar. Né? Até porque enferrujar é para ferro, né? Então dá para o alumínio enferrujar, né? O alumínio oxida. E essa oxidação, formando Al2O3, ele faz a mesma coisa do aço inoxidável. Ele forma uma camada que adere à superfície do alumínio. Então, imagina que você tem um alumínio lixadinho e põe na presença de oxigênio e de água. Na hora ele vai oxidar, na hora assim, muito rapidamente ele vai oxidar. Só que ele vai formar uma camada que vai isolar do meio externo e para ali o processo de oxidação. Então, esses dois óxidos, tanto o de cromo como o óxido de alumínio, eles agem nessas superfícies para diminuir a incidência da oxidação. Muito bacana, né? Bom,
Agora vamos conhecer agora um pouquinho dos óxidos ácidos. Os óxidos básicos são aqueles lá que são formados por metais, principalmente do lado esquerdo da tabela periódica, especialmente os da família 1 e 2, que são os mais fortes, né? Com caráter de alcalinidade maior. E os óxidos ácidos são aqueles do lado direito. Olha a tabela, olha essa imagem. Do lado direito, quanto mais do lado direito, mais o óxido é ácido, né? Então, os principais que a gente vai falar é um óxido com enxofre, ou com carbono, ou com nitrogênio. Esses são mais potentes, né? O que acontece? A definição do óxido ácido é aquele óxido que, quando entra em contato com a água, forma um ácido. E quando entra em contato, um óxido ácido, em contato com uma base, forma um sal e água. Tá? Então ele funciona como se fosse um ácido também, né? E aí a gente tem assim muitos óxidos ácidos que a gente se depara no dia a dia, né? Um deles, o famoso, é o gás carbônico. O gás carbônico a gente encontra o tempo todo em bebidas gaseificadas. Bebida gaseificada, refrigerante, água com gás, bebidas alcoólicas, todas gaseificadas, todas têm ácido carbônico. O ácido carbônico é o gás carbônico com a água, só que ele é muito instável. À medida que você coloca o ácido carbônico na temperatura ambiente e na pressão ambiente, ele se decompõe em água e gás carbônico. É por isso que porque quando está fechado uma garrafa, ele está numa pressão muito maior. Quando você abre, faz o quê? Tss. Exatamente. Tss. E esse tss é gás carbônico que está saindo. E a partir daí, você percebe que as bolinhas estão saindo. É o ácido carbônico, H2CO3, se transformando em CO2 mais água. E o CO2 está saindo. Você sabe que antigamente o pessoal falava assim, e essa pergunta na aula costuma vir, então eu vou responder. Vocês devem estar aí perguntando de longe. Barreto, por que quando coloca uma colher numa garrafa, eu sei que não é o caso de vocês, eu espero que nenhum de vocês bebam bebidas alcoólicas porque vocês são menores de idade e porque também bebida alcoólica é o principal problema de saúde pública do mundo, é o que mais mata, é uma situação muito triste o álcool, mas eu só vou dar um exemplo químico sobre o assunto, que é quando uma pessoa maior de idade pega uma garrafa de cerveja e põe uma colher, aí ela já está aberta, aí você pega e põe uma colher na boca e põe na geladeira. Existe uma crença popular que a colher não permite que o gás dessa cerveja saia. E aí você vai lá e faz esse teste. Você pega uma garrafa de cerveja, põe uma colher na boca da garrafa de cerveja e põe dentro da geladeira. E sabe o que vai acontecer? Não vai sair mesmo. É muito interessante. O que você faria para analisar isso aí? Pensa. Eu tiraria a colher. Exatamente. Faz o mesmo experimento, agora sem a colher. E aí você sabe o que você vai perceber? Que não vai mudar nada. Nada. Não é a colher que segura o gás. Quando baixa a temperatura, quanto mais baixa a temperatura, maior a solubilidade de um gás no líquido. Então, é por essa razão, e não por causa da colher, que quando a gente coloca uma colherinha na geladeira, não é a colherinha, é a geladeira que faz com que o gás carbônico fique preso e a bebida continue com o gás, tá? Bom, um outro lugar que tem muito gás carbônico é na combustão, na queima de materiais orgânicos, gasolina, álcool, madeira, carvão, papel, etc. Combustíveis orgânicos, combustíveis que têm carbono, quando você queima, você reage com oxigênio, forma
gás carbônico e água. Mas não forma só gás carbônico e água. Eu estou falando dos óxidos ácidos, né? Formam outras substâncias, é uma mistura, normalmente uma queima, é uma mistura muito caótica que está acontecendo, uma reação muito caótica, muitas coisas estão acontecendo ali. Então tem outras coisas sendo formadas. Muitas vezes, por exemplo, quando queima combustível fóssil como a gasolina, o diesel, também é liberado o dióxido de enxofre, que é um óxido ácido também, né? Na queima, eu já falei na aula passada, quando eu falei do nitrato de amônio, que eu falei daquela questão castanho escuro, eu falei que a queima de veículos automotores, quando ele queima, ele forma dióxido de nitrogênio. Pois é, o dióxido de nitrogênio é um gás, é um óxido ácido que tem essa cor alaranjada. Se você quer saber se a sua região está com essa poluição, veja o horizonte. Se o horizonte, mesmo que o sol não estiver no horizonte, porque quando o sol está no horizonte, o horizonte fica amarelado mesmo. Mas quando o sol não está, por exemplo, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, você olha para o horizonte está com aquela cor castanha, significa que ali tem óxido, na atmosfera que você está respirando, tem dióxido de nitrogênio, NO2. É um óxido ácido que indica que tem poluição na área. Então, olha só quantos óxidos ácidos tem na nossa atmosfera. Peraí, eu acabei de dizer para vocês que óxido ácido reage com água, dando ácido. Se tem óxido ácido na atmosfera, o que acontece quando chove? Exatamente, chove ácido. O mundo tem a incidência de chuva ácida. Agora, peraí, a chuva ácida é ruim? Não. A chuva ácida é necessária, desde que ela seja natural. O gás carbônico, ele é liberado na respiração dos animais, é liberado na respiração das plantas, ele é natural. A incidência do gás carbônico na atmosfera, ele é natural. Então, é natural que tenha chuva ácida. Porém, o que nós fazemos hoje, há um século já, é tirar um combustível fóssil lá das profundezas da Terra, cheio de carbono, trazer aqui para cima para queimar, para a gente se deslocar no carro, para a gente se deslocar no avião, para a gente queima combustível e a gente pega esse carbono que estava lá embaixo na Terra e joga para a atmosfera. Então a gente está causando um desequilíbrio. Nesse caso, a gente está pondo mais substâncias, mais óxidos ácidos na atmosfera do que estava planejado para se manter o equilíbrio. Portanto, nós temos hoje a incidência de chuva ácida acima do previsto, acima do normal, acima do desejável. Isso faz com que ocorra a corrosão de inúmeros monumentos. A esfinge, por exemplo, ela ano após ano ela é corroída porque ela é formada de carbonato de cálcio, que é um sal com caráter básico. Quando chove, o ácido reage com esse sal e se decompõe. E aí a esfinge está sofrendo danos por causa da chuva ácida. Olha que coisa interessante, né? Então, o excesso dos gases provocam isso, né? O que a gente chama então de chuva ácida. Isso acontece também com dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, formando, portanto, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso e ácido nítrico e nitroso. Tudo isso tem na nossa chuva, além do ácido carbônico. E é por isso que a gente precisa muitas vezes usar um óxido básico, por exemplo, cal, óxido de cálcio, CaO, para diminuir a acidez do solo. Exatamente, a gente vai plantar uma árvore frutífera, se você tiver com o solo muito ácido, a árvore não anda, não vai bem, ela forma frutos muito azedos, ela não anda bem. Você precisa ter o solo mais neutro. Então você usa um óxido básico para neutralizar. Você poderia perguntar,
Mas por que você não põe uma base? Joga uma soda cáustica ali. A soda cáustica, ela tem alguns problemas. O que aconteceria se eu fizesse isso? Pedacinhos de soda cáustica poderiam entrar na raiz e onde ela fosse batendo nessa parte da árvore, ia estragando, danificando a árvore. Então você precisa colocar um óxido básico que ele vai ser muito menos potente, muito menos alcalino do que uma base, tá? Além dela ser tóxica e ficaria ali em contato com animais, etc. Bom, um outro óxido muito perigoso, e esse eu queria dar uma atenção especial, é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele não é um óxido ácido, mas ele é bastante importante, eu gostaria de tratar. Gostaria que você soubesse disso que eu tenho a dizer. Ele mata muitas pessoas, tanto mata rapidamente como aos poucos. Eu vou falar do rapidamente. O rapidamente, eu vou falar de 3 situações que eu gostaria que você ficasse atento aqui para frente. Primeira situação é uma situação que já foi muito mais e hoje ela é muito menos por conta da legislação. Os aquecedores de água a gás, como que funciona? Eles queimam o gás e aí a energia liberada, aquele calor, passa para a água e a água fica quente. Então você vai tomar um banho, você tem um aquecedor a gás, você liga lá, beleza. Antigamente, esse aquecedor a gás podia ser instalado dentro do banheiro. Então, o que acontecia? A queima acontecia dentro do banheiro, as pessoas estavam ali tomando banho e, obviamente, que a pessoa está tomando banho num dia de frio, está com o banheiro totalmente fechado, o monóxido de carbono estava ali naquele ambiente, o monóxido de carbono forma uma substância, forma um composto junto com a hemoglobina muito estável, não deixa promover a troca de gases, de CO2 e oxigênio. Então você respira, mas a troca não acontece, você vai ficando cada vez mais com CO2, com monóxido de carbono no corpo, cada vez menos a troca acontece, você vai ficando tonto, desmaia, continua respirando esse gás e morre. Então nós tivemos inúmeras mortes, inúmeras mesmo. Hoje a legislação é muito mais moderna em relação a isso, mas ainda existem aquecedores dentro de banheiro. Recentemente foi noticiado na grande mídia um caso de uma pessoa que morreu exatamente por essa razão no Rio de Janeiro. Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro pelo fato do Rio de Janeiro ter sido capital no Brasil e, portanto, ter ocorrido uma expansão muito grande de instalação desse tipo de aquecedor lá, tá? Mas também acontece em outros estados. Outra razão que acontece é em lareiras, fogueiras, etc., mas principalmente lareiras. Chega na época do frio, as pessoas usam suas lareiras, etc., e a lareira ela é dimensionada para sugar, para provocar a exaustão de uma certa quantidade de gás. Passando daquela quantidade, ela não suporta e ela começa a sair o gás pela própria boca da lareira. E, como eu disse, toda queima libera gás carbônico. Queima de combustíveis fósseis libera gás carbônico. Mas também libera outras coisas, inclusive o monóxido de carbono. Então se tiver alguma coisa queimando, alguma coisa orgânica, gasolina, diesel, querosene, gás, papel, madeira, carvão, estiver queimando isso, significa que tem monóxido de carbono na área. E aí o que acontece? Pessoas pegam as lareiras, muitas vezes num quarto, às vezes até em chalés, em lugares todo elegantes, gostosos, etc. A pessoa exagera na quantidade de madeira e aí acaba a quantidade de monóxido de carbono chegando até as pessoas e muitas vezes morrem todas as pessoas que estão no quarto. Elas vão dormir com a lareira acesa e aí a quantidade de monóxido de carbono atinge as pessoas. O que a pessoa sente é uma tontura, ela vai ficando tonta, dá uma desmaiadinha e a partir dali
se não for interrompida a produção de monóxido de carbono, ela morre. E por último, foi um caso muito específico, mas ele é emblemático em relação a isso, que foi a questão de um casal que decidiu namorar dentro do carro. Estavam dentro do carro, dentro de uma garagem fechada, num dia quente. E aí eles tiveram a ideia de ligar o ar-condicionado. E para ligar o ar-condicionado precisa ligar o carro. Dentro de uma garagem fechada, isso não é muito adequado, não é nada adequado. E eles ligaram e o monóxido de carbono afetou os dois, eles foram os dois encontrados mortos dentro do carro. Provavelmente não, o monóxido de carbono agiu no corpo deles e infelizmente eles não suportaram, tá? Então, contei essas 3 histórias tristes, mas é para que você que está me ouvindo não caia nessa nunca, tá bom? Se você estiver num ambiente onde está tendo queima, esse ambiente precisa ser arejado, tá? Não caia nessa armadilha de estar num ambiente onde está tendo queima, a não ser que seja uma queima muito controlada, uma lareira onde, por exemplo, a chama está a fumaça está realmente indo pela chaminé e não está saindo pela boca, tá bom? É isso. Churrasqueiras também em áreas gourmet de prédios, mesma história, tá? Se estiver tendo queima e muita fumaça vindo para cima de você, o ambiente precisa estar arejado. Isso não significa que uma fumacinha vai te fazer mal, mas a continuidade disso pode fazer mal. Bom, então vamos lá para a nossa ideia, né? O projeto que eu falei que é milionário, né? O que é isso? Eu falei para vocês que óxidos ácidos reagem com bases, né? Produzindo sal e água. E eu falei também que na atmosfera nós temos alguns óxidos ácidos que não fazem bem para a nossa respiração. Eles causam vários problemas respiratórios, inclusive. Isso eu não falei, mas estou falando agora. O que acontece? Imaginem só que uma grande montadora de carro tivesse oferecesse para os seus clientes, além do ar-condicionado, que é o condicionador de ar, que é o botãozinho que deixa o ar mais frio ou mais quente, e aquele botãozinho que deixa o vento do carro só circulando. Você está numa rua de terra, por exemplo, e você quer ligar o ar-condicionado, você pode. É só você manter o ar circulando dentro do carro. Você não puxa o ar vindo de fora. Tá, imagina que tivesse mais um botão onde você, permitisse a entrada externa do ar, mas que esse ar entrasse praticamente puro, como se estivesse nas montanhas, mesmo que você estiver num congestionamento terrível na marginal. Seria bacana, não seria? Você pagaria aí 3, 4, 5 mil reais a mais, 10 mil reais num carro para ter essa estrutura onde o seu ar interno seria praticamente puro, totalmente purificado? Eu falo praticamente porque a gente nunca consegue 100% dos rendimentos, mas daria para ter um ar assim como se fosse das montanhas mesmo, né? Que negócio é esse? Imagina só aquilo que eu falei do avião, a gente fazer num carro e não precisaria usar o óxido de lítio. Nós poderíamos usar, por exemplo, o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, quando a gente borbulha, por exemplo, gás carbônico, ou dióxido de enxofre, ou dióxido de nitrogênio, nós teremos sais sendo formado. Nitrato de cálcio, sulfato de cálcio, sulfito, nitrito, carbonato. Teremos alguns sais sendo formados dentro desse dispositivo. Então o ar vem do lado de fora, cheio de fuligem, né? Pedacinhos de carvão que está saindo de caminhão, mais esses óxidos ácidos, mais o ar mesmo, oxigênio e nitrogênio, né? Ele é borbulhado dentro desse dispositivo que tem o quê? Cal, que é super baratinho, e água. Ele é borbulhado e depois de ser borbulhado ele passa e vem para você respirar. Não seria maravilhoso? Eu acho que é uma ideia bacana para se patentear e sair vendendo aí. Eu nunca fiz isso. Se você quiser fazer, quiser estudar um pouquinho mais sobre essas possibilidades, fique à vontade. Estou aqui
autorizando, entregando minha ideia de bandeja para você que quiser estudar mais sobre esse assunto. São os óxidos básicos reagindo com os óxidos ácidos da atmosfera, nos entregando uma atmosfera maravilhosa dentro do carro que tiver esse dispositivo. Aí você pode falar assim, poxa, mas aí vai formar um monte de substância na água que vai poluir a água. O que eu vou fazer com aquilo? São sais que têm inclusive um valor comercial. Se você pode deixar, você compra num posto de gasolina, por exemplo, e aí você devolve. Quando você for comprar um refil, você devolve aquele que está usado e aquele posto de gasolina vai voltar, vai devolver para a indústria e eles vão secar aquela água, deixa secando. Quando secar, você vai ter o que ali? 3 sais super vantajosos para a indústria. Então, que as pessoas pagam para ter esse sal. Então, eles podem vender esse sal, inclusive. Então, precisa fazer contas, precisa fazer todo o planejamento, todo o processo, tem muita coisa para trabalhar, mas é uma ideia que, usando os óxidos ácidos e básicos, eu acho que a gente chega lá, é possível ter um avanço aí na qualidade de vida dos clientes dos carros, e a montadora que chegar na frente disso aí vai lucrar alguns milhões ou bilhões, não sei aferir isso aí. Bom, é isso. Aqui foram os óxidos, né? Espero que vocês tenham curtido o bate-papo. A gente termina com isso nosso grupo de funções inorgânicas. Estudamos os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. Eles não são, como eu falei, todas as substâncias, muitíssimo pelo contrário, porque tem outras e tem toda a química orgânica para estudar, né? Tem os álcoois, tem os fenóis, tem os aldeídos, os ácidos, os hidrocarbonetos, tem muita coisa, muitos compostos químicos a serem estudados, né? Os aminoácidos, nossa, tem. Mas dentro das funções inorgânicas, eles são bastante significativos. Espero que você tenha aprendido e tenha gostado desse bate-papo. Foi com muito respeito, com muito amor e com muito carinho que eu fiz essa aula para vocês. Tenham um bom dia.